Por que que eu dou tanta importância para a minha vida espiritual? E por que que você deve dar também? Depois desse vídeo, você vai saber os motivos pelo qual você deve dar muito, mas muita importância para a sua vida espiritual, tá? Isso pode ser o motivo de você estar guiando a sua vida de maneira errada e você não sabe o porquê, tá? E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu me chamo Lucas Araújo, sou empreendedor, sou cristão, católico, e hoje eu vou falar o porquê que eu dou tanta importância para a minha vida espiritual, por que que eu foco tanto, por que que eu leio tanta palavra, por que que eu leio tantas coisas sobre isso, né? Por que que eu frequento tanto as paróquias, né? A paróquia que eu vou, por que que eu dedico tempo para isso, né? E por que que você deve dedicar também. Quero partir do princípio de que as pessoas, elas não dão a devida importância para a sua vida espiritual porque simplesmente elas não sabem que devem priorizar isso. Porque ela não encontra o benefício, o bem comum de fazer isso. E eu quero mostrar o bem comum disso, tá? Partindo desse princípio, né, de que as pessoas não dão a devida importância para a sua vida espiritual porque não sabem qual benefício tem isso, eu quero trazer os benefícios de dar a importância da vida espiritual, dar importância para a sua vida espiritual. Bora lá. Eu vou trazer aqui um conceito filosófico e espiritual. E também um conceito filosófico, um conceito espiritual e um conceito de religião, tá? E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Aristóteles, né, ali antes de Cristo, ele vai definir a alma humana em três, né? Em três partes, porém fazendo parte da mesma. Não são almas diferentes, mas três partes da alma que faz a alma ser o que ela é, né? Que é a alma vegetativa, a alma cognitiva, né? A alma sensitiva e a alma espiritual ou a alma intelectual, né? Então, temos lá a vegetativa, responsável pela digestão, pelas coisas, por você ir ao banheiro, por você dormir, etc. Coisas que são automáticas no seu dia. Segundo ponto, a sensitiva. A sua capacidade de receber as coisas, os seus sentidos, né? A audição, o tato, o olhar, enfim. Então, segunda parte da alma, os sentidos, né? E a terceira, o intelecto, né? Intelecto vem de entrar dentro, de você entender o conceito. E nesse intelecto mora, né, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de entender, né, de entender as coisas como elas são. Aristóteles vai definir a verdade como uma adequação ao objeto de análise, né? Então, você para analisar um objeto, você deve ter essa consciência de que a adequação é a verdade e não a adequação do objeto aos seus conceitos. Então você tem que se adequar ao objeto. E por que que você empresário, por exemplo, eu sou empresário, eu quero que esse vídeo vá para empresários, por que que você empresário, você tem que dar importância para isso? Porque, às vezes, você não está tendo resultados, até mesmo financeiros, porque você não consegue interpretar a realidade como ela é. Você não consegue interpretar os objetos como eles são. Portanto, por não conseguir interpretar os objetos como eles são, você não consegue tirar o melhor fruto disso e, consequentemente, ter menos resultados. Então, o problema está onde? No seu intelecto, né? Intelecto significa adentrar, entrar dentro, né? Identificar o conceito de uma coisa. Tá, Lucas, entendi. Vocês lembram que eu falei que o intelecto ele fica na alma? Agora, partindo
partindo para uma coisa mais espiritual, o que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Significa errar o alvo na etimologia da palavra. Que alvo é esse? O alvo de todos nós é se assemelhar com Cristo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Portanto, quando eu peco, eu estou errando o alvo. E o pecado na alma gera uma corrupção, né? Não que a alma seja corrompida, não é isso. Mas que o seu corpo é corrompido por conta disso e, consequentemente, como a alma faz parte de um mesmo ser que é o ser humano, né? Então, o corpo e a alma são o mesmo. O seu intelecto acaba sendo sujado quando você peca, né? Seu intelecto acaba não trabalhando de acordo com a realidade. Porque o pecado ele é uma falsidade. Então, onde mora a falsidade, não mora a verdade. Portanto, quando você peca, você está sendo falso consigo mesmo. Consequentemente, quando você é falso consigo mesmo, você terá dificuldade de analisar, no geral, como as coisas são, né? Portanto, o pecado, ele é uma destruição da verdade dentro de você. Ele é uma sujeira dentro de você. Então, por conta disso, por conta de você estar vivendo uma falsidade, você não consegue ter a clareza da verdade. Você não consegue adentrar no conceito das coisas. Você não consegue que o teu intelecto ele trabalhe da maneira certa para você interpretar as coisas. E aí é que chega a conclusão do terceiro ponto que eu falei para vocês, de dar a devida importância para a vida espiritual. Tá, Lucas, entendi. Ainda não ficou muito claro por que o pecado ele interfere na minha adequação à realidade. Lembra que eu falei que Aristóteles definiu como verdade a adequação ao objeto? Eu ainda não entendi, Lucas. Veja, Jesus é a verdade, certo? Sua alma foi projetada para a verdade. Ela tem que encaminhar para a verdade. Quando você erra o alvo, você não está caminhando para a verdade, sim para a falsidade. Isso é um ferimento na sua alma. A falsidade, a mentira, o pecado é uma mentira. Consequentemente, quando você se desvia da verdade, também você vai se desviar da verdade de outras coisas. E a probabilidade de você errar o alvo nas outras coisas é alta. Então, Lucas, quem vive em pecado não tem intelecto? Claro que não, pessoal. Claro que não, tá? Como assim? Claro que não, Lucas. A pessoa sim tem intelecto, só que a razão dela, a razão daquela pessoa que vive em pecado não vai ser tão congruente e não vai ser perto da verdade. Ela vai criar verdades subjetivas dela, né? Então, sempre desconfie de uma pessoa que vive em pecado. E o terceiro ponto, que é a conclusão desse vídeo, por que eu dou tanta importância para a minha vida espiritual, é por isso. Eu não quero pecar, eu quero me assemelhar com Cristo. Para que assim eu tenha uma adequação melhor à verdade. Consequentemente, eu tenho mais felicidade, porque eu vou viver em constante privação do mundo e eu vou viver a verdade que Cristo quer para mim, o sacrifício que Cristo quer para mim. E aí é que mora a felicidade. O que é a felicidade? A felicidade é a proximidade do sumo bem. Quem que é o sumo bem? Jesus. Como é que eu me aproximo de Jesus? Se assemelhando a Ele. Como é que eu me assemelho a Ele? Não pecando. Então, muitas vezes você vai por outro lado. Você vai pelo lado do prazer, achando que vai encontrar a felicidade no prazer. Não é que não mora no prazer, mas que o sacrifício, a privação, é o melhor caminho para que você seja feliz e que você se aproxime do sumo bem. Então, cara, a partir de hoje, você deve focar mais na sua vida espiritual, né?
Eu, como católico, Eucaristia e confissão mudaram a minha vida. Mudaram. Me deram uma graça que me faz não pecar mais nas coisas que eu pecava antes. Então pense sobre isso. Dê a devida importância para a sua vida espiritual. A sua vida espiritual é a base de tudo. Isso não é só cristãos que falam, são filósofos antes do cristianismo que falam isso. Né? Aristóteles chegou à conclusão que existe um único Deus. Né? Deu 3 provas da existência de Deus. E que Deus é o sumo bem. Portanto, nós devemos caminhar para o sumo bem. E aí encontraremos a felicidade. Fechou? Então, esses são os motivos que eu dou a devida importância para ser mais feliz, para cumprir a vontade do que me chamou e para que mais pessoas, mais homens, bebam também dessa bondade, dessa felicidade. Fechou? Se você gostou desse vídeo, tamo junto e até o próximo vídeo.